Depois disso tudo, a Armitage leva eles para Istambul para recrutar outro membro da missão, que é um tal de Riviera, ou Riviera. Esse Riviera é um personagem completamente dark. É um personagem que sempre viveu no submundo desde a mais tenra infância dele. E ele tem, como eu posso dizer, no livro não deixa isso específico, mas dá a entender, e dá a entender muito claro, mas apesar de não dizer como é que é, você sabe que ele deixa claro que, assim, parece que, mas ele não explica, o autor não explica, o Riviera com certeza tem implante cibernético no corpo, que permite ele criar imagens holográficas perfeitas, que na verdade parece mágica. Quando o Riviera começa a fazer as imagens, parece mágica. Ele cria assim pra pessoa ver, a pessoa acha que tá vendo uma coisa assim, vamos supor, que ele cria de imagem, vamos supor, ele criou, quando eles tentam capturar o Riviera, ele cria um monstro, e é perfeita a imagem, todo mundo acha que tá lidando com um monstro, um ser sobrenatural. Aí depois que, sabe, a Mori consegue neutralizar ele, a Mori e um outro cara lá que é contratado pelo Armitage consegue neutralizar ele, aparece só o cara desmaiado. Ou seja, não era um monstro, era uma ilusão. E até ele foi contratado para isso. Que depois assim, vou explicando, vai contando melhor aqui a situação. E desde o início, esse personagem, esse Riviera, ele desenvolve uma certa atração ou paixão pela Molly, mas não é correspondida. A Molly despreza ele, ela tem um relacionamento ali com o Case, ela despreza o Riviera, o que acaba gerando nele uma antipatia, depois uma espécie de ódio e vingança, de vendetta contra a Molly. Então depois eles partem para a próxima fase da missão. A próxima parte da missão é em Freeside. Freeside é como se posso dizer, uma estação espacial dentro da Lua, onde mora a dinastia Tertier e Nashpool. Essa dinastia vive numa espécie então de cidadela nas nuvens, né? É um território, ele fica num castelo forte chamado Straight Light. Então eles partem em um ônibus espacial, deixando a estratosfera. Mas antes de ir para Freeside, antes da estação espacial, eles vão para uma outra estação espacial que se chama Zion, ou Sião em português, né? E em Zion é um local assim, onde dois trabalhadores do Freeside que ajudaram a construir o Freeside, que foram contratados, eles resolveram nunca mais descer para a Terra. Então eles pegaram peças sobressalentes e criaram Zion. Mas Zion não é só um local de moradia, Zion também é uma ideologia. Lá moram os adoradores de Yah, os adoradores de Jah, ou de Yahvé, ou Yahweh. E a maioria dos pessoal de Zion são Rastafaris. Então o Wintermute, ele entra em contato com os dois membros fundadores de Zion. E os dois membros fundadores de Zion, eles acreditam que o Wintermute é a voz de Yah, ou Jeová, Yahweh, que está falando por eles, pelos ruídos da Babilônia. Então, para os dois moradores, pelos Rastafaris de Zion, a Babilônia é a sociedade ocidental, ou não ocidental, a sociedade de baixa Babilônia, e os jardins suspensos da Babilônia é Freeside. E os fundadores de Zion, eles veem que esse Wintermute, que eles acreditam que é Yah, ou a voz de Yah, falando por ele pelos ruídos da Babilônia, ele está mal intencionado em relação à Babilônia, existem má intenções. Então, como adoradores de Yah, de Yahvé, eles então resolvem ajudar o Wintermute, ou Yah, na missão. Então eles arrumam para a missão dois Rastafaris. Eu lembro que um que é o que mais fala, mais personagem que mais participa, que é o Malcolm, o outro eu não lembro muito bem o nome. E eu lembro que aí depois eles vão partir no Babylon Rocket. Na verdade eles dispensam dois foguetes espaciais para levar eles até o Freeside, né, que cada um sendo dirigido por um Rastafari. Então, em uma incursão que o Case fez no ciberespaço, ele é levado de repente, como posso dizer, para o espaço digital da Shiba City, onde o Wintermute está tentando entrar em contato com ele. O Wintermute tenta tomar a imagem, a forma da Linda Lee, o que o Case ele rejeita na hora. E ele entende que a inteligência artificial, o Wintermute está tentando falar com ele, e ele chama o Wintermute de cruel. E nesse momento o Case percebe que ele ama a Linda Lee, ele estava apaixonado por ela, ele ama ela. E todo esse tempo ele, que estava vendo esse romance com a Mori, estava reprimindo os sentimentos da perda da Linda Lee. Aí o Wintermute toma a forma de um outro conhecido de Case, e ele fala que ele está tentando tomar a forma pelas memórias de Case, porque o Wintermute ele não tem uma personalidade específica, então ele precisa usar máscara para poder falar com a pessoa. Então ele usa a máscara de um conhecido dele. E
Então, nessa comunicação entre o Wintermuth e Casey, o Wintermuth diz para ele que o que ele quer é se libertar. E para ele se libertar, porque ele está preso, o principal ser dele está preso dentro de um Freeside. Ele foi criado em Freeside, apesar de conseguir se hospedar em outros lugares. Então o que ele quer é se libertar. Então ele precisa que Casey entre no sistema primário, ative alguns códigos que estão guardados dentro da cidadela de Tercer Ashpool, né? E seria passado para ele esses códigos. E Casey, como ele é um cowboy de console, alguns códigos não podem nem passar diretamente tem que ser dado devagar, de outras maneiras, para poder libertar o Wintermuth. Então, chegando em Freeside é o local perfeito das férias, para ele tirar as férias dela, né? O jardim suspenso da Babilônia, gravidade artificial, o céu é holográfico que retrata os dias mais belos da Terra. Eles construíram, como eu posso dizer, montanhas artificiais para esquiar. Existem pessoas surfando nas praias artificiais, né? Existem grandes hotéis em volta das montanhas, grandes lagoas com restaurantes em volta. É o local perfeito. Eu achei interessante. Depois eu vou entrar num debate desse, mas não vou aprofundar, mas, né, as cidadelas das elites acima das nuvens, uma coisa desse gênero. Então, em Freeside, depois de aconteceu várias situações lá, e fazer o resumão aqui, e em Freeside a equipe parte para um último encontro, um jantar. E nesse momento o Riviera ele já conseguiu se insinuar dentro da família, porque essa é a intenção, levar o Riviera para se insinuar entre os Tesser e Ashpool. Então ele leva para um restaurante, chama-se 3 Jane, que é uma filha clone do Ashpool e da Tesser, que são os ginastas da família. E ele começa a fazer um show de imagens holográficas. E nesse show ele está fazendo um amor com a Molly, né? Depois desse show, assim, a Molly sai perplexa, né? O Armitage vai embora, a personalidade do Armitage já tá se desfazendo, né? E o Casey parte rumo à bebedeira dele. Então Casey, nesses momentos de bebedeira e drogas que ele tá usando em Freeside, ele é preso pela polícia de Turing, que está atrás do Wintermuth. Mas o que acontece é que o Wintermuth está acompanhando toda a situação. E o Wintermuth dá um jeito, então, de planadores artificiais e robôs jardineiros matarem a polícia para Casey poder fugir. E Casey foge, então, para o Babylon Rocket, onde ele vai acompanhar a missão através do console. Então Casey junto com o Dixie Flatline, eles estão entrando no Black Ice da família Tercer Ashpool, da corporação que fica em Freeside. Para poder fazer para liberar o Wintermuth, eles têm que quebrar os Black Ice. Entendeu? Eles começam então a usar o vírus Quan, que eu falei lá atrás, para poder entrar nesse Black Ice. Então Casey está no Babylon Rocket, né? Então ele resolve também dar morada no que se passa com Molly. Então ele usa lá a chave flip-flop para acompanhar o que está acontecendo com ela. Então ele vê pela visão dela, mas nesse momento já, como ela está em contato, como eles são todos em contato já com o Wintermuth, a base dele é em Freeside, o Wintermuth ele consegue enviar mensagem para os óculos do leitor da Molly. Então ele já avisa, Casey. Então ela sabe que o Casey está acompanhando tudo pelos olhos dela. Então ela começa a conversar com ele. Quando ele sai, o Wintermuth avisa para ela, ele saiu. Quando ele entrou, ele volta, ele afirma, Casey. Então ela está sabendo o que está acontecendo. Então o Wintermuth vai mostrando o caminho para Molly através assim de um robô que ele chama de Bronze. Um pequeno robô que fica andando pela cidadela, né? Ela invade a cidade forte dos Tercer Ashpool, e esse Bronze vai mostrando pelo caminho. Mas aí a Molly muda o caminho. Porque que acontece? A Molly tem sua própria agenda. Porque a Molly, ela quer, na verdade, vingança. Ela quer matar o ninja da família Tercer Ashpool, o ninja que protege a família Tercer Ashpool, que chama Ideu. Na verdade, existe um livro que se chama... Existe um outro livro, acho que é um livro de crônicas do William Gibson, eu não lembro o nome, acho que é John Mnemonic, que conta essa história, né? Que na verdade, nesse livro fala muito por cima
Um dos momentos que a Mori está inclusive andando nessa no forte da Tesseract, tipo, e o Wintermute avisa Case, ela conta que ela tinha um relacionamento com mas ela não fala o nome. Ela tinha um relacionamento com um homem, ele era uma espécie de cowboy, mas na verdade ele armazenava informações no cérebro. Ele armazenava informações, inclusive, de várias corporações. Ele começa a... Ele e ela, né, como ela já era uma Razor Girl, eles começam a, como eu posso dizer, fazer chantagens para certas empresas, sabe, corporações. E de alguma maneira, alguma desses negócios envolveu os Tesseract, tipo, e o Ideu foi e matou o namorado dela. Essa história conta no livro John Mnemonic. Até que eu vi um comentário, né, um conhecido comentou que esse livro é bem mais extenso, até assim, não é maior, mas é mais extenso que o Neuromancer. O Neuromancer já é um livro bem extenso, cheio de jargões. Então Mori, ela vai atrás, que ela quer topar com esse Deus para poder fazer a vingança dela. E o que acontece nesse caminho? Ela acaba entrando realmente, como eu posso dizer, numa espécie de... um local de habitação dos Tesseract, né? Tipo, e lá se depara com uma cena esdrúxula, né? De repente ela vê uma moça que parecia com a 3 Jane, morta, sim, assassinada no chão de um quarto de luxo. E nesse momento que ela se pega de surpresa vendo essa cena macabra, ela é rendida. E ela é rendida pelo Ashpo, né? O dinasta da família. Que ele tá bêbado, tá num processo de suicídio. E ele fala, eu tava indo me suicidar, porque ele conta pra ela os estágios da vida dele, nesse momento, que foi ele que matou a Tesseract, e os cientistas prometeram pra ele, quando ele entrasse em criogenia, porque assim, a família Tesseract, né, tipo, eles vivem só uma temporada acordados. Eles passam a maior parte do tempo em criogenia, congelados, para poder expandir o tempo de vida deles. E os cientistas prometeram pro Ashpo que ele não ia, quando ele tivesse criogenia, ele não ia ter sonhos. E ele sempre sonhava, tinha pesadelo sempre com a morte de Tesseract. Então ele acordou uma das filhas clone dele, que nessa não era 3 Jane, era 8 Jane, a 8ª Jane, e ele mata ela e tá indo se matar, quando de repente a Mori invadiu o apartamento dele. Ele fala, por que você invadiu você atrapalhou a minha sessão de suicídio aqui. Ele contando todas as histórias, ele rende ela, mas ele não quer matar ela, ele tá num estado de autodestruição. E depois de contar tudo isso, confessar tudo isso pra ela, ele acaba, sei lá, dormindo. Tava tão bêbado, ele dorme. Aí nesse momento a Mori não perde tempo, ela vai e ela mata o Ashpo e ela continua o caminho dela. Então nesse momento o Armitage, ele vai e toma conta de um ônibus espacial. Ele joga e embosca Freeside nesse ônibus espacial. Aí nisso ele entra em contato com o Case, que está indo no Babylon Rocket, e ele pergunta, porque o Armitage ele voltou a ser curto, aí ele começa a recuperar a identidade. Só que ele estava recebendo ordens, porque o Wintermute usava a imagem de um, como eu posso dizer, de um superior dele. E ele pergunta, que era o, sei lá, capitão, não sei quem, que faz as ordens. Aí ele fala, não, pra mim ele sempre apareceu com não sei quem. E a Armitage não tá entendendo. Quem? Quer dizer, Curto não tá entendendo. Quem? Aí ele fala, Curto, Curto. O Wintermute não é uma pessoa, o Wintermute é um IA, é uma inteligência artificial. E aí ele entende, então o Curto começa a tentar sabotar a própria Freeside pra atrapalhar com a missão de Wintermute. O Wintermute vai e, como eu posso dizer, ele tira o oxigênio da cabine que tá o Armitage, o Curto, matando ele. Nisso, Case fica, como eu posso dizer, desesperado, tentando salvar Curto, não consegue. Aí ele, Malcolm pergunta o que tá acontecendo, ele fala, puta, perdi minhas toxinas, perdi minhas enzimas. E aí, depois que ele poderia fazer uma, como eu posso dizer, uma outra incursão, que aí o Wintermute entra em contato com ele, e nessa hora ele tá junto com o Dixie Flatline fazendo uma incursão ele tá cada vez mais perto do Black Ice. E aí no livro eles relatam como é que é o Black Ice, como é que é a vista, tudo. E aí nessa incursão já o Wintermute ele aparece e fala pra ele, eu vou te dar a enzima, entendeu? Eu tenho o controle da enzima. E aí o Dixie fala, e eu vou ter o que eu quero? Ele fala, você vai ter o que você quer, que depois até Case na hora fica perdido, o que você quer? Ele fala, eu quero ser deletado.
Então, para deixar claro aqui, o chefão da missão, ele morre. Na verdade, ele nunca foi o chefão. Porque o chefão da missão sempre foi o Wintermold, sempre foi a inteligência artificial. O Corto, ele era um fantoche. Tanto é que ele estava num manicômio na França, e o Wintermold construiu uma personalidade, a Armitage, para poder usar, no mundo físico, porque ele vive no mundo digital. Mas na verdade, Armitage, Corto, era só um fantoche que o Wintermold utilizava para os seus próprios propósitos. Então, nesse momento, continuando a história, a Molly encontra, andando pela fortaleza digital, pro forte, para a cidadela forte lá dos Tesser Nashpool, ela encontra o local onde fica a 3 Jane. E quando ela entra nesse local, ela vê um show bizarro de masoquismo, mas na verdade isso é um show ilusório com a Armitage que o Riviera tá dando pra ela, pra distrair ela. E na verdade esse show holográfico, na verdade, da própria vida do Riviera, é um show extremamente de masoquismo, sadomasoquismo, e que deixa ela completamente perturbada. E ela fica perturbada, ela se distrai, e nesse momento o Ideo vai e rende ela. E leva ela rendida pra 3 Jane. Mas 3 Jane fica fascinada com a Molly, com a samurai de rua. Mas nesse momento de distração, que Riviera quer ela morta, ele começa a espancar ela. Mas 3 Jane consegue pedir pra Ideo segurar e que quer garantir a segurança da Molly. Então Casey tá assistindo tudo nesse momento, porque tá flipado no chip da Molly. E tá acompanhando tudo que tá acontecendo. E a Molly sabe disso, porque o Wintermood tava avisando Casey pelo óculos, né? E então nesse momento ele avisa pro Malcolm: nós vamos ter que partir pra fortaleza. E ele fica completamente assustado. Tipo, ele sabe que ele viu o Ideo, ele sabe que a Molly estava atrás do Ideo, ele sabe que ele vai ter que enfrentar ali na frente um ninja assassino, e de brinde o Riviera, que não gosta muito dele, porque o Riviera tinha uma paixão assassina pela Molly. E ele fica completamente assustado e fala: puta, nós vamos ter que ir. O Molly pega tipo uma espingarda do futuro, uma espingarda tipo meio laser, e tá mó tranquilo. É bastante sendo tão barato, porque Casey fala: nós vamos ter que enfrentar aquilo. O Malcolm fala: man, eu guerreiro, você hacker, tipo, você cowboy, eu guerreiro. Tipo, pra ele é a coisa mais simples do mundo. Aí ele fica mais, cara, é um ninja, é só apontar o caminho, Então eles partem dentro como eu posso dizer, da Cidadela Forte. O Wintermood vai abrindo a situação. Nisso, antes dele, Casey avisa o Dixie e fala: vou precisar levar todos os construtos, os consoles comigo. Aí, então eles, tipo assim, eles arrumam como se fosse um carrinho com um Browse, que o Wintermood está dirigindo, controlando esse robô. E o Browse, né? E ele vem controlando um carro. Aí entra o Casey com um monte de parafernália, né, com o console, com o construto do Dixie, e o Malcolm com a espingarda dele, lá, a espingarda laser dele, rumando pela Babilônia. E um barato esse personagem Malcolm, que ele vai com aquele cabelo Rastafari dele, ouvindo aquele som de Zion, com batidas eletrônicas, com aquele fone no ouvido, nas alturas. Aí Casey ele tem que fazer tipo mais uma incursão. Aí eles veem um console. Casey ele desce e vai em direção a esse console. O Browse ele tenta impedir Casey, mordiscando ele, como eu posso dizer, apertando ele e tal, briscando ele, mas ele acha que o Wintermood está tentando dizer alguma coisa, ele não se importa, ele pega e pluga nesse console, e na hora que ele entra nesse console, ele não aparece como Dixie Flatline. Ele coloca o aparelho do Dixie, o construto Dixie, coloca os eletrodos dele, mas ele acorda, na verdade, numa espécie de praia, numa praia onde o céu é nublado. E nessa praia, ele começa a andar pelas areias, ele encontra vários containers, e lá nessa praia ele encontra Linda Lee. E lá a Linda começa a conversar com ele e ele falava que você ia vir, ele sabia que você ia vir. E ele vive 2 noites lá com a Linda, né? Mas ele entende, vivendo ali, apesar dele sentir todo o sentimento, frio e tudo, sabe? Quando é frio, eles ligam, tem comida nos containers e tal. E ele fala: onde vem essa comida? Ela falou: um dia ele veio, o menino veio e disse que a comida ia aparecer, e a comida apareceu. E o container disse que apareceu o container. Ele entende que está numa realidade digital, dentro do ciberespaço. Ele entende que é uma inteligência artificial controlando aquilo. Ele sabe que não é o Wintermood.
Aí ele começa a andar pelas areias para procurar esse garoto, né? Que é a inteligência artificial. Que aí ele acaba entrando em contato com a outra inteligência artificial, que se chama Neuromancer. E Neuromancer, ele seria o irmão do Wintermute. Tanto o Wintermute quanto o Neuromancer foram criados pela Tessier. Então, enquanto que o Wintermute, ele era, como eu posso dizer, a parte das decisões, a parte que tem que tomar as decisões frias e tomar conta da empresa, o Neuromancer é a linha de defesa e a personalidade. Tanto é que o Neuromancer, ele explica pra ele tem a forma de um garoto. Até ele fala, tem a forma do menino latino. Mas Cage já sabia que não é menino latino, é menino brasileiro. Porque ele também faz hospedagem no Rio de Janeiro. Porque era o Neuromancer que tinha matado o Dixie Flatline. Quando deu um Black Ice no Dixie. Quando ele tinha tentado entrar numa IA no Rio de Janeiro. Era o Neuromancer que também estava hospedado no Rio. O Neuromancer que matou o Dixie. Então o Neuromancer explica pra ele o seguinte: quando a Linda Lee morreu, que ela tinha pegado um console do Case para vender, o Wintermute passou as informações pro Wade. Não necessariamente diz o Wade, diz o traficante, né? Passou as informações para ele e ele acaba matando a Linda Lee, achando que ela tem alguma coisa que pertence a ele. Mas Neuromancer vê essa situação e ele pega a Linda Lee e transforma ela em uma persona digital. Ele transforma ela como se fosse assim, ele pega ele digitaliza a consciência dela, como se assim a alma dela fosse pro espaço digital, fosse pro ciberespaço. E ele fala pro Case o seguinte: eu não consigo impedir você e o Dixie, junto com esse vírus, de entrar no sistema. Eu não quero que vocês entrem no sistema, porque é o seguinte: o que o Wintermute quer, quando ele conseguir quebrar todos os Black Eyes, ele vai existir ele vai fundir as duas, e elas iam se fundir e virar uma única inteligência artificial. Ia virar uma única inteligência artificial, um ser novo digital. E o Neuromancer não quer isso. E o que ele quer é que o Wintermute falha, o sistema de defesa da dinastia tome conta de volta, entendeu? Que tudo falhe, e ele oferece pro Case: olha, eu tô oferecendo pra você o que você sempre quis, você despreza a carne. Eu tô oferecendo pra você viver com a sua namorada pra sempre no espaço digital. Mas o Case, nesse momento, ele tá não necessariamente só envolvido com a Molly, não é a Molly que faz ele voltar, porque ele já sabe que ele ama a Linda Lee. Mas o que faz ele voltar, tá totalmente envolvido nessa missão. Ele tá totalmente envolvido em continuar isso. E ele não aceita ficar lá, ele não aceita a oferta do Neuromancer. Então ele começa a dizer não para a oferta do Neuromancer e ele começa então a ouvir batidas de longe. E ele sabe então que ele está tendo, como eu posso dizer, um flatline ali. Que o Neuromancer está tentando matar ele para não continuar a missão. Aí ele sabe que tem que fazer, tentar voltar, retroceder. Ele começa a retroceder na memória dele e ele acaba acordando. Que aí Malcolm fala: mano, você deu um flatline. Tipo, você morreu por alguns... Seu batimento cardíaco parou. Daí ele arruma lá os trodos e continua as coisas dele, volta pro carrinho lá deles e continua indo rumo onde eles têm que ir. Então quando eles voltam, eles conseguem achar de volta o quarto lá, o setor onde fica 3 Jane, né? A filha clone 3 Jane. Malcolm tenta pegar tudo de surpresa, mas o ninja ele desarma Malcolm. E quando eles são rendidos, o Riviera quer matar os dois, quer que mate Case e Malcolm. Mas 3 Jane não quer que mate, até porque foi, na verdade, tudo está sendo armado pro Wintermute. Então o Wintermute guiou 3 Jane desde a infância dela. Então 3 Jane, quando ela era uma criança gênio, ela que fez a planta do toda a Straight Line de Freeside, foi uma criança que desenhou tudo aquilo, foi 3 Jane que desenhou. O Wintermute guiava ela. O Wintermute, como eu posso dizer, ela achava que o Wintermute era um fantasma que passava para ela alguns dados e informações. E foi o Wintermute que passou para ela os códigos e os selos de defesa da câmera criogênica do Ashpool, para o Ashpool poder ter pesadelos e poder acabar se matando. Foi tudo armado pro Wintermute e 3 Jane. Então 3 Jane tinha um interesse. Às vezes ela queria, às vezes ela não queria
que isso desse certo, mas ela tinha um interesse que isso desse certo. Ela não ia permitir que o Malcolm ali, principalmente o Casey, fossem mortos pelo Riviera. Então ela manda Ideu matar o Riviera. Nisso o Riviera faz um show pirotécnico e ataca o Ideu e cega Ideu. Mas Ideu ele continua numa postura perfeita e parte para matar a Riviera, que Riviera assusta. Que o Trigene fala pro Riviera: mas o Ideu não, o treinamento de Ideu é com os olhos vendados. Ele não precisa de olhos para ver você, para saber onde você vai te matar. A Riviera foge, sai correndo. E aí a Trigene pede pro Ideu, mesmo cego, atrás dele, mas a Mori fala: não precisa. Quando ele estava me agredindo, eu administrei para ele uma droga que ele vai, daqui a pouco tempo, ele vai ter uma morte agonizante. Então eles partem ali e vão de encontro ao centro do Ford, junto com o Ideu cego, com o Casey, com o Malcolm, com a Trace Jane. Ela leva para um local onde ele vai fazer a última incursão junto com o Dixie Flatline. Lá, então, quando ele consegue plugar nessa matriz junto com o Dixie, ele começa a soltar o Kwang. Já dentro de todo o sistema, ele começa a quebrar todas as defesas do Ice ali. E uma vez que eles começam a quebrar todas as defesas do Ice, uma vez que o Ice quebra, começa a parar toda a estrutura, como eu posso dizer, de prédios, né, dentro da estrutura digital, que Casey começa a ver. Neuromancer vai e mata o Dixie ali naquele momento, antes da coisa fazer efeito. E ele fala: ó, Dixie conseguiu o que queria. E ainda tem mais alguns Ice como eu posso dizer, pro Casey quebrar sozinho. Ele usa o Kwang, ele consegue quebrar os Ices. Aí depois desse momento ele quebra o Ice, como se fosse assim, um esforço supremo que ele usa ali. Ele vê a realidade digital criada por Neuromancer pra dentro dali ficar. E depois ele, como se fosse assim, ele apaga. Depois ele vai acordar no Babylon Rocket, com o Malcolm lá ouvindo os fones de ouvido dele, com a Mori do lado do Malcolm. Ele estava deitado, como se fosse dizer, amarrado num lugar atrás. E a Mori fala pra ele: ó, o Intermult, ou sei lá quem, já que não era o Intermult mais, avisou que quando você estava fazendo a última incursão, ele criou uma enzima através do seu cérebro, através do seu próprio organismo. Através do seu cérebro, ele fez o seu organismo criar uma enzima para combater as toxinas. Então você já está livre das toxinas do seu organismo. E ele já passou os códigos digitais relacionados ao nosso dinheiro. Mas não acaba aí. Depois vai acabar a situação, como eu posso dizer. Depois Molly e Casey vão para uma espécie de hotel em algum lugar do Spro. E ali, quando o Casey ele dorme, ele acorda, ele tem um bilhete da Molly dizendo, sei lá, se ela se despedindo. Mas já, como eu posso dizer, uma espécie de acordo entre eles já. Porque o romance deles, assim, ela era apaixonada pelo tal do John Mnemônico, que faz parte daquele outro conto, e Casey ele é apaixonado pela Indali. E ele vai continuar a vida dele. Aí nesse momento que ele tá sozinho ali, esse novo ser, essa nova entidade que assumiu a identidade do Wintermute e do Neuromancer, ele aparece pro Casey. E ele fala: eu tô livre agora. O Casey já não tá nem aí mais, né? Tá com a vida destruída, apesar de estar sendo um cowboy de console. Ele descobriu nesse momento, né, nessas incursões, que ele amava ainda ali, que ele não tem, mas não vai poder mais viver o amor com ela, porque ela tá no espaço digital. Aí ele só pergunta: que porra é você? Ele fala até desse jeito: o que é você? O que é você então? Ele fala: eu sou a Matrix, Casey. Agora eu sou a Matrix. E acaba a história aí. Então, assim, esse livro, puxa, ele é bem complexo, com muitos jargões, como eu falei. E assim, o interessante assim, que eu achei é assim, que os seres humanos eles sempre usam a tecnologia para transformar a sua vida mais fácil, né? Nunca pro bem maior, né? Eu achei muito interessante o conceito de megacidade, o SPRA, tudo convergido junto nessa nova existência, né? As corporações se movendo e se espalhando além das fronteiras nacionais e controlando tudo, né? As visões da utopia, como hoje em dia, se transformam em realidade. Neuromancer, né? A ideia do divino, né? A ideia do fogo, a ideia da morte, o necromante, necromancer, né? A ideia de conjurar, como eu posso dizer, o neuroimpulso, a neurologia, né? Como eu posso dizer, ele trazendo de volta para o espaço digital, como eu posso dizer, em Memórias RAM, como eu posso dizer, a Linda Lee, né? Como eu posso dizer,
o que é um ser humano, então, vindo no mundo de hoje, né? Só uma casca, né? Quebra a noção de que o ser humano é permanente e singular, né? E você vê bem a diferença entre o Dixie e a Linda. É que o Dixie, ele, como eu falei, é um non-playable character. Ele é um personagem que, como eu posso dizer, não é... Como eu posso dizer, como é um jogo de videogame, não cresce. A Linda ali está viva dentro do espaço digital. Ela pode aprender, ela tem sentimentos. Ela não está no corpo físico, mas ela tá viva dentro do espaço digital, né? Como eu posso dizer, tudo isso mexendo com a ideia do psicológico, misturando tudo, sabe? Transformando tudo em beats e run. É interessante, o que antes era um conto de fadas, né? Na época que o William Gibson construiu, que teve a ideia e escreveu esse livro, não era o que a gente vive hoje em 2019. Hoje praticamente a gente não vive essa realidade em si, mas parte dessa realidade a gente já vive. É uma pena só que eu acho que toda a ideia do William Gibson de cyberspace deveria ser utilizada. Acho que deveria chamar internet, deveria chamar cyberspace, ciberespaço. Eu acho que não deveria chamar firewall, deveria chamar ICE. Eu acho que realmente o hacker não devia chamar hacker, devia chamar cowboy de console, ou cowboy, como é chamado no livro. É uma pena só que algumas ideias construídas pelo William Gibson não pegou. Algumas pegaram, que nós também chamamos de ciberespaço, e nós também chamamos, mas como eu posso dizer, e o cara foi um tremendo visionário, porque apesar de ele não ser o pai da ideia cyberpunk, ele é um dos pioneiros dessa ideia, ele é o principal pioneiro do cyberpunk, da ideia cyberpunk, né? Como eu posso dizer, e também isso, como eu posso dizer, a ideia de você secar o ser humano e vender e modificar em partes, reduzir o ser humano em informação em bits, e hoje em dia presenciar e testemunhar a criação de IAs, lógico, a inteligência artificial que é criada hoje, ser uma inteligência artificial, como eu posso dizer, para fazer certas coisas, ou não necessariamente uma coisa complexa como é no livro. Um comentário que é falado no livro, que é o que é o cyberspace, é a interconexão, network, da alucinação consensual da grade, que conecta todo mundo num espaço digital, num lugar onde o psicológico transforma na aura do ser humano, cara. É interessante isso, a alucinação consensual, cara. Outro trecho que eu achei muito massa, puxa, que eu achei incrível, foi Zion, cara. Os Rastafari. Porque você vê que o Rastafari, eles, assim, eu não comentei porque é muita informação ali, mas tem uma hora que o Malcolm, ele e o outro, que eu não lembro o nome, eles identificam que o Intermulti não é IA. E eles falam, cara, é só um falso profeta, vamos embora. Que aí Casey fala, cara, vocês vão abandonar, quando a Molly tá presa, né, lá pelo Ideu, vocês vão abandonar a Molly, então vocês que se fodam, eu vou ficar aqui sozinho. Aí o Malcolm olha e sorri pra ele, não, mano, nós vamos ficar com você até o fim, vai. Nós dois vamos ficar com você, pode ir. Mas eles identificam, ele fala, mas nós vamos ficar por você e pela Razor Girl. Então eles ficam no final pra ajudar a Molly e o Casey. Eles não ficam, porque eles identificam depois como o Intermulti como um falso profeta. Mas eles vê a sociedade Rastafari de Zion, eles vê o perigo da tecnologia. E eles, tanto é que eles chamam, né, a sociedade de Babilônia e a Freeside como jardins suspensos, né? Uma coisa interessante aqui também foi, como eu falei naquele trecho, quando os panteras modernos vão fazer uma informação de massa, uma falsa informação de massa, uma fake news, para poder fazer a incursão, né, da Casey do Casey e da Molly. É que na verdade as pessoas ali não se importam, né, com o próximo. Tanto é que várias pessoas morrem e são machucadas nessa incursão, e eles não se importam, desde que eles estão recebendo o pagamento deles, a grana deles. Então o outro, como se fosse a próxima pessoa, não é nada, é menos que uma máquina. Bom, pessoal, eu vou terminar sobre esse livro Neuromancer, ok? Eu vou continuar falando sobre, porque é uma trilogia Spro, que é Neuromancer, Count Zero e Mona Lisa Overdrive. Vou fazer agora sobre Count Zero, ok? Quem gostou quem está curtindo o canal, por favor, se inscreve, por favor. Se você curtiu o vídeo, por favor, dá um like, ok? Valeu, obrigado, até a próxima, tchau, tchau.